não vou precisar de microfone. É mais cada transmissão. Tá bem, desculpa. Só quero agradecer a vossa presença, dar um bom dia a todos. É pena não termos aqui mais alunos. Isto é um passo para um percurso que pode acontecer nas vossas vidas e é sempre importante ouvir o que esses senhores vêm-nos cá dizer sobre o acesso ao ensino superior e muitas outras coisas que vão ser abordadas à semelhança do que foi abordado o ano passado. Mais uma vez agradecer também à equipa da Câmara Municipal, ao vereador Rui Drummond, que tem a área da educação à sua responsabilidade, e à equipa da ação social, todo o trabalho que desenvolvem também na área da juventude e da educação, porque preparamos estes projetos com todo o cuidado e sempre acreditando, porque não somos pessimistas, que os jovens vêm também ao nosso encontro e nós também vamos ao encontro dos jovens, porque é importante quem está deste lado ir ao encontro dos jovens. Por isso, agradecer a vossa presença, agradecer também à INTES por estar hoje aqui connosco e com os seus alunos e desejar que aproveitem ao máximo o que vos vai ser transmitido, porque vai ser importante para a vossa vida. E passava aqui ao Dr. Rui Drummond, vereador da área da educação, porque ele terá umas palavras para vos dizer. Muito obrigada a todos. Bem, bom dia a todos. Isto depois da senhora Presidente falar, eu também não tenho muito mais para acrescentar. E a gente depois vai ter aqui a oportunidade de ouvir aquilo que mais importa para cada um de vocês. Em primeiro lugar, agradecer aqui aos alunos da INTES estarem presentes. Esta é mais uma iniciativa da Câmara Municipal para os jovens na área da educação com perspectivas também de futuro. E muitas vezes também se pensa que quem está nas escolas profissionais não vai para o ensino superior. Não é uma realidade. Há muita gente do ensino profissional que acaba por ingressar no ensino superior e nós este ano, contrariamente ao que fizemos o ano passado, em que só recebemos alunos que estavam no último ano e no 12º, este ano abrimos o leque para o ensino secundário e para os diferentes níveis ou para os diferentes anos do ensino profissional. Porque nesta fase, obviamente, já cria aqui alguma insegurança e o que é que vai acontecer no próximo ano, como é que vamos estar, o que é que eu vou fazer da minha vida, e hoje é uma boa oportunidade naquilo que é o ensino superior, das perspectivas do ensino superior, de serem apresentadas aqui algumas estratégias para que depois vocês já possam pensar ao longo deste tempo e também amadurecer algumas ideias e poder tomar algumas decisões baseadas em factos, em informações que são claramente essenciais para vocês, está bem? Agradecer muito vocês estarem aqui presentes. Vai ser uma manhã, se calhar um bocadinho longa, mas também interativa. Eu ano passado assisti e há aqui um espaço também de vocês poderem participar e colocar também as vossas questões. Não tenham vergonha, estejam mesmo completamente à vontade para isso e aproveitem, está bem? Muito obrigado e bom trabalho. Olá, bom dia. Está tudo? Está tudo ensinado. Pois, comigo também está tudo. Obrigado por perguntarem. Bem, minha gente, chamo-me Diogo, muito prazer em conhecer-vos. Estou aqui em representação de projetos do podcast universitário. Alguém já conhecia o podcast? Não? Então só vou-vos dar algum contexto. Somos um podcast, uau. Quem diria? Nós basicamente, olhem, aquele careca ali atrás... Ele várias vezes entrevista estudantes para darem o testemunho sobre o seu curso. Já foram mais de 170 episódios diferentes, mais de 500 estudantes entrevistados. Porquê? Porque só os estudantes é que sabem realmente como é que os cursos são. Portanto, o seu testemunho é bastante importante. O que é que eu estou aqui a fazer hoje? Eu e ele, não vim sozinho. Neste primeiro momento, vou-vos falar como é que se entra no ensino superior na prática. Portanto, há aqui um pequeno GPS que eu vos vou mostrar dos vários caminhos diferentes que temos. Só para esclarecer aqui uma coisa, vocês são todos o profissional hoje. Todos. Muito bem, fantástico. Então vocês ainda têm mais caminhos para entrar no ensino superior do que os outros. Uma grande vantagem. Num segundo momento, vai ser ele a falar. Ele vai falar de como é que se escolhe um curso superior. Vai-vos dar aqui algumas dicas neste sentido e mostrar-vos coisas do ensino superior que quase ninguém fala, que também são importantes para a nossa decisão. E no final vamos falar com... Aqui, vamos fazer um podcast ao vivo, aqui atrás, em que vamos conversar com malta que é de cá, que está no ensino superior. Que já teve exatamente a vossa posição, que estudou também cá no secundário e que agora já está noutras andanças que assumo que vocês também queiram estar. Está bem? Tão simples quanto isso. Portanto, para começar, tenho-vos a avisar que eu sou um bocadinho aleatório, eu tenho vários moods em apenas uma hora.
Isto fui eu a tirar fotos em 5 minutos, portanto podem imaginar como é que eu consigo ser no decorrer de uma sessão. Mas eu não interesso. O que interessa é o que vai estar aqui e o que eu vou falar. Vou começar a falar do acesso ao ensino superior. Quero primeiro saber, vocês já estão em que ano? 11º, 12º, 10º? 10º? Todos aqui são do 10º? Fantástico, já lá vamos porquê. Não sei se vocês já começaram a fazer pesquisa sobre como é que se entra no ensino superior, já? Já, no 10º, fantástico. A malta das ilhas deve ser mais adiantada do que o resto, então. Normalmente está tudo para a última. Está na véspera e uma pessoa safa-se na mesma, não é? Está-se bem. Bem, se já começaram, já perceberam várias coisas. Primeiro, não é um processo propriamente fácil. Eu discordo, eu acho que é fácil. Mas a maior parte da malta discorda. Mas há coisas que podemos concordar, que é... Há muita coisa a fazer, logo é um bocadinho burocrático. E se há muita coisa a fazer e é burocrático, é um processo longo. E não é longo por causa da quantidade de coisas que temos a fazer. É longo porque, de facto, o nosso desempenho no 10º ano já começa a contar e tem influência na nossa entrada, que são as nossas notas. Portanto, já estão a pensar nisto. É bom, se calhar, terem um bom desempenho já no 10º ano nas vossas notas também, que vai ter um impacto direto. Mas depois há um grande problema cá em Portugal, que é... Vocês, quando têm uma dúvida sobre o acesso ao ensino superior, sobre qualquer coisa, vão à secretaria, fazem essa questão, dizem-vos uma coisa. Vão ao diretor de turma, fazem a mesma questão, dizem-vos outra coisa. Vão a outro professor, fazem a mesma questão, diz-vos outra coisa. E depois aparece este nabo no TikTok e fala sobre isso e diz outra coisa diferente. E depois vou cá chegar eu e se calhar... Não, o que ele diz eu também digo, é igual. Mas toda a gente diz coisas diferentes em Portugal sobre a mesma coisa. Mesmo hoje, se calhar eu vou dizer coisas no qual vocês vão achar que são completamente estapafúrdias e não vão acreditar, entendo, mas podem estar à vontade. Se, mesmo assim, não se acreditarem em mim, eu posso-vos mostrar o decreto-lei onde diz que eu só leio lei e traduzo. Como somos poucos, também estão completamente à vontade para levantar o braço, dou-vos a palavra, estejam à vontade para conversar. Tranquilo. Quando falarem comigo, não é o senhor, não é você, o senhor está no céu, eu sou o Diogo, tratam-me por tu, está bem? Senão, a porta é ali. Está entendido? Boa. Sabem quem é esta pessoa? Primeira pergunta de hoje. Sabem quem é? Quem é? Não vos parece familiar? A sério? Então, são vocês? Somos todos iguais, temos todos a mesma estrutura, uma cabeça, 2 mãos, 2 pés, tipo. Ou a próxima pergunta. Sabiam que têm uma vida? Não é difícil, vamos a respirar, não é? Pronto. A nossa vida é composta por várias coisas e a maior parte das coisas são problemas, não é? Nós acordamos de manhã e pensamos, epá, tenho que ir para um pequeno almoço, uma preocupação. Epá, vou para a escola, o outfit, outra preocupação. Epá, vou chegar à sala, está lá o crush, outra preocupação. Epá, teste para a semana, pronto. E vão a ver e a vossa vida tem muita preocupação. Micro preocupações, mas muitas preocupações. E vocês, quanto mais vão progredindo no secundário, e se quiserem ir para o ensino superior, isso sim vai ser uma preocupação também. Portanto, temos aqui estes vários quadradinhos vermelhos, que quanto mais adultos formos, mais preocupações se acrescentam. Isto daqui para a frente só para trás, está bem? Portanto, fiquem já com essa achega. E quando a nossa preocupação é o acesso ao ensino superior, essa preocupação subdivide-se em ainda mais preocupações. Por exemplo, estas 4. Pode ser exames nacionais, o pedido de senha, os pré-requisitos, a candidatura, algumas coisinhas. Mas a malta depois só se preocupa que é com a candidatura. Epá, a candidatura. A candidatura é a parte mais fácil. Demora 30 minutos a fazer. O que não é fácil é se calhar ter os requisitos para ir fazer. Sabem a conclusão a que eu chego? A minha vida é bem mais preocupante do que tudo o que eu vou falar hoje. Isto não é propriamente um bicho de 7 cabeças. E para eu vos conseguir esquematizar isto um bocadinho melhor, fiz aqui uma cena no Paint que acho que vão gostar. Portanto, isto é um GPS, certo? Temos o nosso carrito. Temos 4 caminhos para entrar no ensino superior. Temos este e este. O que é cada um destes? O amarelo, concurso nacional. Vou só falar aqui de vagas no público.
É uma forma de entrarmos. Concursos institucionais. Estamos aqui a falar de vagas em instituições privadas. Estamos a falar de cursos técnicos superiores profissionais. Estamos a falar de academias, militares, de dança, etc. Só aqui dentro são vários pequenos concursos. Temos um concurso em que só vocês se podem candidatar, que é para quem tem um diploma do profissional, que é o concurso por vias profissionalizantes. Vagas públicas também. Temos depois regimes especiais, para quem é atleta de alto rendimento, para quem é de um certo país, para quem é diplomata, por aí em diante. Há situações em que a malta só sabe do concurso nacional, que é vou para a pública, tenho de fazer aquela candidatura e acabou. E depois desconhece que nas privadas tem de fazer uma candidatura para cada privada que quer, desconhece o que é um STESP, o curso técnico superior profissional, desconhece este concurso, vocês não deviam desconhecer, este concurso é muito bom para vocês. E a cena engraçada é que dá para se candidatarem de 4 formas diferentes ao ensino superior. 4. Mais formas de candidaturas, mais probabilidade de entrar. De caminhos diferentes. E eu vou falar sobre cada um deles. Mas antes disso, acho que é importante falarmos sim do que é que eu preciso para me candidatar a cada um deles. E há coisas comuns entre todos, que são, por exemplo, qual é que é o primeiro requisito que todos precisamos para nos candidatarmos sequer? Qual é? Primeira fila não conta. Ninguém sabe. O que é que estão a fazer no secundário, filhotes? 12º? Tem o 10º e 11º. Estou a dizer isto na patatanga. E vou-vos explicar uma coisa. Nós todos os dias recebemos uma mensagem no Insta a dizer: já acabei o secundário e só me falta Max. Como é que eu faço? Não fazes, filho. Não é óbvio, não tens Max feito, não é? Secundário terminado é todas as disciplinas feitas com positiva. Mas não só. Para vocês é só. Mas, já agora, se tiverem algum amigo no ensino regular, aquela malta tem de fazer 3 exames obrigatórios, português mais 2. Mas, por dádiva do Espírito Santo, a nós não nos interessa isso. Está bem? Mas pronto, se tiverem algum familiar nesta situação, eles têm de fazer estes 3. Depois, 25% dessa nota conta para a classificação final da disciplina. Mas o que vocês vão precisar sim, e também vai ter a ver com os exames nacionais, isto caso queiram ir pelo concurso nacional, é que vão precisar de provas de ingresso. E o que é uma prova de ingresso? É um exame nacional ao qual tiramos mais de 9,5 e que assinalamos a inscrição dos exames que queríamos utilizar como prova de ingresso. Todos os cursos vão pedir provas de ingresso. No mínimo 1, no máximo 3. Uma prova de ingresso a maior parte dos cursos pede. 2 provas de ingresso, é mais comum na área da gestão, na área de engenharias, mas há outras. Quem pede 3? Medicina. Medicina pede sempre 3. Sempre. Que é Biologia, Geologia, Física, Química e Matemática A. Agora, como é que eu sei depois que provas de ingresso é que preciso? É muito simples. Há este site, não sei se conhecem, já viram este site antes? Site da DGES, Direção-Geral de Ensino Superior. É fácil de decorar, azul e branco. É quem está em primeiro na liga, por isso. Fácil de decorar. Vocês são meio fiquistas, não são? É camelão, filho. Foi, esse suspiro foi um bocado óbvio. Bem, mas não interessa. Primeiro Porto, segundo Benfica. Desculpem, primeiro acesso ao ensino superior, segundo Benfica. Isso é que importa hoje. Mas vão ao site da DGES, né? Tem lá os cursos todos. E vocês clicam em cima de um curso e tem lá muitas informações. Eu vou passar por muitas delas para verem realmente o que é que tem. Primeiro, que provas de ingresso é que vou precisar? Muito importante. Vocês, como podem ver, aqui neste caso é esta, português, e mais uma das que podem escolher completamente à vontade. Mas sobre exames também é uma coisa muito importante a saberem, que é, olha, por acaso aqui o esquema não aparece, mas está tudo bem. Isto basicamente tinha aqui certos e errados, mas eu vou explicar. Existem 2 fases de exames nacionais. E existem 3 fases de candidatura depois de um concurso nacional. E há uma coisa muito importante a saber, que é, nós não podemos utilizar qualquer fase de exames como prova de ingresso, como bem queremos. Primeira fase de candidaturas, só podemos utilizar a primeira fase de exames como prova de ingresso. Não podemos utilizar de segunda. Mas nas segundas e terceiras fases de candidatura já podemos utilizar qualquer fase de exames como nós quisermos. Podemos fazer a mixórdia que quisermos. Por exemplo, imaginem, preciso de 2 provas de ingresso. Posso utilizar na segunda fase uma de primeira e outra de segunda. Posso utilizar as 2 de primeira, posso utilizar as 2 de segunda. Isso tanto faz. Posso fazer a mixórdia que eu quiser.
O importante a reter é a primeira fase de candidaturas, só a primeira fase de exames. Nunca de segunda. O resto, tanto faz. Também vão precisar de uma nota de candidatura. E o que é uma nota de candidatura? É a junção entre a vossa média de secundário e as provas de ingresso. E por vezes também é a junção de um terceiro critério que são os pré-requisitos, que existe para alguns cursos, mas já lá vou dizer o que é que isso é. Quero chamar-vos a atenção uma coisa. Nós quando vamos a site da GES e vemos aquelas notinhas de 0 a 200, é comum ouvir-se dizer é aquela média que eu preciso para entrar. Mas não, aquilo não é média nenhuma, nem é a nota que precisam, muito menos. Aquilo é a nota de candidatura da última pessoa que entrou naquele curso do ano passado. Ou seja, se querem ter aquela nota como referência, das duas uma, ou não querem entrar ou querem entrar à rasca. Para estarem confortáveis com a nota que lá está, vocês têm de ter para aí 1 ou 2 valores a mais do que o que lá está. Aí sim estão confortáveis. Ter aquilo não é confortável. De todo. Está bem? Portanto, é trabalhar para ter mais do que isso. Os vossos colegas de 12º ano, ultimamente sempre que eu digo isto, entram em desespero, não estão bem a ver. É muito fixe mesmo. Tenho pena não estar aqui nenhum, que a reação ia ser top. Mas há uma coisa também importante que temos de saber, que é, ok, é junção de média secundária e provas de ingresso, mas não se atribui sempre a maior porcentagem a um fator e a outro. Porque vai variando de curso para curso quanto é que vale a média secundária e quanto é que vale as provas de ingresso. Tenho aqui um exemplo, que é o exemplo mais comum que vos vai aparecer. É na fórmula de cálculo que vocês veem a porcentagem atribuída a cada um. 50-50 é o mais comum, mas isto varia de curso para curso. Já lá vamos ver até onde é que pode variar. Também é importante saberem que precisam de notas mínimas, ou seja, no mínimo vão sempre precisar de um mínimo de 0 a 200 de nota de candidatura e de um mínimo de prova de ingresso. O mais comum de encontrar é 95 em 200 em cada um. Depois, como é óbvio, isto vai variando de curso para curso. Por exemplo, o exemplo que mais se fala é de medicina, em que tem de ter 140 a 140 em cada um dos fatores. Isto significa que uma pessoa que se quer candidatar a medicina e tiver 13.9 numa das provas de ingresso, não se pode candidatar. Tinha de ser 14 ou mais. Não há forma. Ok? O quanto podem variar então estes fatores? Médio secundário, mínimo 40%, sempre. Provas de ingresso, mínimo 45%, sempre. E os pré-requisitos, máximo 15%. Conclusão que se tira. Qual é? É que o desempenho de uma semana pode valer o mesmo ou mais do que o desempenho de 3 anos. Justo, não é? Não, é lidar. É lidar como vai ser sempre daqui para a frente. Vamos só um exemplo prático de como é que se vai calcular a nota de candidatura. Vamos imaginar que eu quero-me candidatar a um curso em que a fórmula de cálculo é esta. Como é que eu vou fazer? Vamos a um exemplo então. As minhas notas são médio secundário 16, minha nota de provas de ingresso é 17, e no meu caso preciso de 2, portanto vou somar uma nota mais outra, dividir por 2. Está feito. Fui fazer os pré-requisitos e tive 18. Vou utilizar a fórmula de cálculo matemática mais simples de sempre, que é... Ora bem, tive 16, é 40% do 16, não é? Portanto, 0,40, multiplicar. Fazer a mesma coisa com o meu 17, era 45%, vezes já é 45%, por aí em diante. Vai-me dar 16,75 como nota. O que é que vocês fazem? É que metem só a vírgula uma casa para a frente, porque como sabem no site da GES é de 0 a 200, assim a vossa nota também já fica congruente com o que vem no site da GES. E já podem comparar também de 0 a 200. Tão simples quanto isso. Agora, como é que se calcula a média do secundário? Isto é que é muito importante. Porque diz-se média e nós associamos, ok, uma média aritmética, eu vou somar as disciplinas todas, dividir pelo número de disciplinas. Não, não é assim que se faz. Neste caso, o que acontece é cada disciplina vale diferente. No vosso caso, isto não vai interessar grande coisa. É para a malta do científico humanístico, caso vocês tenham malta que conheçam e precisem de lhe dar conselhos, também para a malta que está a assistir. Mas o que acontece é que uma trienal, como eu tive durante 3 anos, vai valer mais do que uma bienal que tive durante 2 e vai valer mais do que uma anual que tive durante 1. Como é que isto vai acontecer na prática? Exemplo, este foi o meu currículo secundário, eu tive estas disciplinas, está bem? Como é que eu vou fazer o meu cálculo? Ora bem, português, tive durante 3 anos e tive 15. Vou começar. 15, mais 15, mais 15. Vou somar 3 vezes. Inglês, tive durante 2 anos, tive 17. 17 mais 17, 2 vezes foram 2 anos. Sociologia, por exemplo, tive durante 1 ano, só somo uma vez. Vamos chegar ao fim.
Vamos somar as trienais 3, as bienais 2 vezes e as anuais 1. Depois de somarmos isso tudo, vamos dividir por 19, porque foi o número de vezes que nós somamos notas. E vai nos dar a nossa média do secundário. Para tornar as coisas mais fáceis, quando tiverem a fazer o cálculo, pegam e metem 3 vezes bienais todas, 2 vezes bienais todas e 1 vez as anuais todas. Fica mais simples. E agora vocês perguntam-se: mas não há nenhuma calculadora na net que faça isso? Alguma faz bem? Não. Portanto, não utilizem calculadoras da net. Não há uma que dê certo. Mas vão meterem isto no chat GPT, que é capaz de acertar mais rápido. Está bem? Alguma dúvida até agora? Muitas, não é? Apontem. Agora, só há uma coisa que para a malta do profissional difere nesta situação toda, que é, ao calcular a nota de candidatura, só não existe uma média secundário. Existe sim uma classificação final de curso. Vocês perguntam-se: o que é isso? É a junção de 5 fatores diferentes. 3 deles teóricos, que são estes 3 tipos de formação, o estágio e a PAP. E que coincidência, o pior pesadelo é o que vale mais. A PAP vale mais que o resto de tudo. Bem, é a vida. Quanto a estas notas de formação, vocês depois vão ter acesso a elas, mas pronto, isto tem já a ver com as disciplinas. Nota do estágio e nota da PAP, pronto, a fórmula matemática depois é exatamente a mesma. A nota que tem aqui vezes 0,22, nota que tem aqui vezes 0,22 e por aí em diante. Vai-vos dar a vossa classificação final de curso. Memorizem isto, que isto vai ser útil para daqui a bocado quando falarmos também do concurso de especializantes. Não sei se querem tirar uma foto ou conseguem decorar. É melhor, não é? É melhor. Tá? Top. Se quiserem ir para o concurso nacional, é importante já saberem o que é esta porcaria, né? Isto é a plataforma de inscrição dos exames. Portanto, para o ano, se quiserem já começar a tratar disto e a ver como é que é e tudo mais, nós vamos lançar um vídeo no YouTube, que já lançamos este ano também, para o ano vamos lançar outra vez, passinho a passinho como é que se faz esta inscrição. É muito simples. Temos é de ter cuidado, tem aqui muitos campos que ao preencher errado pode dar asneira, está bem? Portanto, se quiserem já estar a par disto, se precisarem de provas de ingresso, vão ter de lidar com isto, está bem? Portanto, é importante já saber. Agora, outro requisito é o pedido de senha, que vai ser necessário não só caso queiram candidatar ao concurso nacional, como para o concurso específico de especializantes. O que é isto? É uma senha que só têm de pedir no 12º ano, que depois vos dá acesso à plataforma de candidatura quando se forem a candidatar. Como é que fazem este pedido? É muito simples. Na altura vão ao site da DGES, procuram um botãozinho que diz pedido de atribuição de senha, preenchem o formulário que lá está e depois vão receber no vosso e-mail um documento comprovativo que se chama recibo do pedido de senha, assinam se forem maiores de idade, assinam o vosso encarregado de educação se forem menores. E das duas uma, ou entregam na secretaria da escola, em papel, ou se fizerem a inscrição dos exames no 12º, o que é que fazem? Vocês anexam este comprovativo lá na mesma plataforma. Está enviado. Depois vão receber a credencial, a tal senha, só lá para maio, com sorte, não é? Junho mais tardar. E o que é que acontece com essa senha? Vocês não a podem perder. Ela vem no e-mail, muito pequenina, vai passar despercebida. Têm de estar atentos mesmo. Porque se a perdem ou não sabem dela, podem levantar o bracinho e dizer adeus ao ensino superior. Não há forma. Podem pedir uma segunda via, podem. Ela vai chegar em 2033, não vale a pena. As segundas vias em Portugal não cola. Muito menos para cá que tem havido barco, não é? Estou a brincar, que seca, meu. Façam o que quiserem para não a perderem. Olhem, eu fui a extremos para não perder a minha. Eu tatuei-a no braço, portanto, ainda cá está. E vocês pensam, para que é que eu vou tatuar coisas no meu corpo? Depois vou parecer um prisioneiro. Certo, ao menos entrei no ensino superior. Mas se quiserem podem não ir por aí. Têm irmãos mais novos? Algum de vocês? Pronto, tatuei no braço dele, está feito. Mais fácil. Finalmente o miúdo ou a miúda vai passar a ser útil.
Tadinho, nada, fogo. Deixe-me bananas, mas é nele. Irmãos mais novos têm algum jeito. Próximo requisito que pode ser necessário. Quem diria? Pré-requisitos. Isto são coisinhas que nos ajudam a comprovar que realmente estamos aptos a frequentar aquele curso. Em que cursos é que é mais comum isto acontecer? Ora bem, temos primeiro a área do desporto e as áreas das artes, em que podem exigir pré-requisitos de aptidão, que podem fazer parte da terceira componente de cálculo da nota de candidatura. E como é que isto funciona? No caso do desporto, vocês têm de se inscrever no site da instituição e depois são chamados para fazer umas provas físicas. Tão simples quanto isso. Recebem uma fichinha depois no final a dizer que estão aptos. No caso das artes, o mais comum a acontecer é entregar um portfólio ou fazer uma entrevista. Varia entre um e outro. No final também recebem uma fichinha a comprovar que estão aptos ou não. Esta ficha de aptidão vai ser necessária para depois a candidatura. Depois existe um segundo tipo de pré-requisitos que são os de matrícula, que são muito comuns na área da saúde. Lamento. Mas é muito simples. Das duas uma, vão precisar de uma autodeclaração, que é só preencher e assinarem, está feito. Ou vão precisar de um atestado médico, que é só irem ao médico e dizerem: olha, pré-requisito do grupo X, tenho de avaliar isto e isto que já estive a pesquisar. Pronto, ele avalia e dá-vos o atestado médico. Mas isto vocês já têm de entregar quando se forem matricular. É só depois de serem colocados. Portanto, é muito simples, não se têm de inscrever em lado nenhum. No caso de ser um pré-requisito de aptidão, tem um prazo de inscrição, que é ali durante o mês de abril, normalmente. Se não se inscrevem durante o mês de abril, não são chamados e não se podem candidatar a esse curso já, naquele ano. Está bem? Teve piada que este ano terminou na sexta-feira e por acaso estávamos na Lousa, lá perto de Coimbra, e eu vir-me: termina hoje! E eles: termina hoje? Como assim termina hoje? E já foram não sei quantos a panicar para o telemóvel. Foi engraçado. Agora, vocês não precisam panicar. É só daqui a 2 anos. Lá em casa, a malta, não sei. Boa sorte. Falta só mais um requisito. Ficha ENES. Isto é como se fosse um currículo do secundário. Portanto, no dia em que terminam o secundário, já podem ir buscar a ficha ENES. Documento obrigatório para qualquer candidatura em ensino superior, está bem? É muito simples. Acabam, vão à secretaria e pedem a ficha ENES. Vão precisar à partida do cartão cidadão e, eu não sei como é que funciona na vossa escola. Há escolas em que se paga pela ficha ENES, há escolas em que não. Não sei qual é o caso. Levem sempre uns troquitos. Normalmente mais do que 3 euros não é preciso. Mas não sei o que é o caso aqui. Relativo a requisitos, são só 6. Só 6. Eu sei que falei muito, mas são só 6. Se quiserem ter aqui uma perspectiva, olhem, para o concurso de especializantes é só o secundário terminado e o pedido de senha. Há um outro requisito que já lá vou, que não mencionei aqui, mas já lá vou. Mas de resto, como veem, tranquilo. Claro que para o concurso nacional são precisos todos. Agora, falando dos concursos em si, vou começar aqui pelas vagas do público. Concurso nacional feito no site da DGES em julho. O que é que vão precisar para fazer esta candidatura? Primeiro, a senha, a tal senha que eu falei, é inserida aqui, e o número de identificação do cartão cidadão. Por favor, garantam que têm cartão cidadão válido, não só nesta altura, mas também na altura em que vão fazer os exames nacionais. Também é preciso ter o cartão cidadão válido. Está bem? Estou aqui a falar de tudo o que é público, inclusive politécnicos. Ok? Nesta candidatura podem colocar no máximo 6 opções. O que é uma opção? Curso e instituição. Curso e instituição. Isto é que é uma opção. Está bem? É fácil colocar 6, felizmente, porque em Portugal há mesmo muita opção de qualidade. O que é que vocês fazem com as opções? Como é que as metem na candidatura? Metem por ordem do que mais querem do que para o menos querem. Portanto, por preferência. Porquê? Porque a DGES vai seriar-vos mesmo dessa forma, de cima para baixo. Exemplo. Vamos imaginar que a DGES vai começar agora a seriar-vos. Vai olhar para a primeira opção. Vai avaliar se entram ou não. E como é que avaliam isso? Vão comparar a vossa nota de candidatura com todos os candidatos para aquela opção e vão preenchendo as vagas consoante as notas maiores. Vamos imaginar que não entram na primeira. Na segunda vai fazer o mesmo exercício, não entram. Na terceira vai fazer o mesmo exercício, não entram. Vai olhar para a quarta, imaginando que entraram na quarta opção. Está feito. Já nem vão olhar para a 5 e 6. Ficaram numa opção, acabou. Mas eu fiquei na quarta opção, eu afinal queria a 5. Querias, azar, agora só na próxima fase. Tinhas de pôr isso mais para cima. É assim que isto funciona. Agora, há certas coisas que podem influenciar, se calhar, depois a vossa ordem de preferência, como é o caso da preferência regional, que é um benefício que é atribuído à malta de certas regiões. O que é que vocês têm de ter em atenção? Se vocês abrem um curso e na secção de preferência regional aparecer a região autónoma dos Açores, quer dizer que vocês vão estar a competir
apenas com Malta dos Açores, na Madeira, Santarém, Porto Alegre, Guarda e Castelo Branco, neste caso em específico. Vão estar a concorrer a 30% das vagas. Isto é muito mais fácil do que andar a concorrer com Portugal inteiro. Portanto, pode valer a pena. Agora, na prática, como é que usufruem disto? Exemplo prático. Tenho 3 opções com preferência regional e 3 que não têm nas minhas escolhas. Opa, e eu fiz... Pronto, faltam aqui alguns caracteres. Acho que o PC não está a dar certo, pois não. Mas pronto, tenho aqui 3 opções que têm e 3 que não têm. As que têm são a opção 1, a opção 2 e a opção 4. Têm preferência regional. E eu ordenei-as assim. O que é que acontece? Só a opção 1 e a opção 2 é que vão beneficiar da preferência. A quarta opção não vai beneficiar, porque para eu beneficiar desta preferência regional, eu preciso de pô-las nos primeiros lugares seguidinhas. Se eu colocar em primeira opção uma que não tem, nenhuma vai usufruir do benefício. Mas se eu colocar as 3 seguidinhas nos primeiros lugares, já vai correr tudo bem. Agora, dica de amigos, gente. Preferência regional não tem importância suficiente para vocês valorizarem em pôr mais para cima ou mais para baixo. O que devem ter em conta apenas é o quanto se identificam com o curso. Isso sim é que importa. Não é por ter preferência regional que vai ser mais fácil, vamos lá tentar. Isso não vale a pena. Depois vão sempre pensar, e o arrependimento vai sempre viver aqui. Ou não, depende, mas acho que não vale a pena. Para usufruir do benefício, também é importante que quando pedem a ficha ENES, que já agora é esta fichinha, peçam para meterem o código comprovativo de preferência regional. Porque se não pedirem, eles não vão meter. E este código também permite ativar o benefício na plataforma. Depois existem outros fatores, que são os contingentes prioritários, que existem 6 diferentes, que basicamente dizem, ok, se tu cumprires estes critérios, tens acesso a vagas exclusivas. Existem aqui muitos que não vos interessam. Existe um em específico que vos interessa bastante, que é contingente prioritário para oriundos da região autónoma dos Açores. Que basicamente tem estes critérios que assumo que praticamente todos cumpramos aqui. Mas já lá vamos para ver como é que isto funciona na prática, porque há mais alguns que podem ser interessantes, como é o caso de quem é imigrante, e atenção, aqui neste contingente específico estou a falar de quem é de cá, foi para fora e voltou. Depois temos o caso dos militares, não sei se está aqui alguém, militar. A sério, que surpresa. Existe um específico para quem tem estado multiusos igual ou superior a 70%. Existe também um específico para quem tem a ação social escolar, escalão 1 ou 2, ok? Se for esse o caso, começando por aqui, na ficha ENES têm de pedir para colocarem o código comprovativo do beneficiário de ação social escolar, que esse código também vai permitir ativar este contingente. Mas falando daquele que vos interessa mais, o contingente prioritário para oriundos dos Açores reserva 3,5% das vagas na primeira fase. E atenção, gente, são só 3,5%, sim, mas estão só a competir com malta daqui, está bem? É um distrito versus todos os outros, portanto 3,5% vai saber, é muita vaga, está bem? Na prática, como é que isto funciona? Estas são as minhas opções e eu ordenei-as assim, está bem? Sou daqui, imaginando, não sou, né? Dá para ver? Sou daqui, peguei nas minhas opções, as minhas opções eram Biologia, Psicologia e Gestão. E eu quero usufruir do contingente. Portanto, eu queria Biologia em Aveiro, Psicologia no Algarve e Gestão em Coimbra. Só que eu não posso simplesmente despachá-las lá e assumir que vou beneficiar no contingente. Porquê? Porque existe uma lista na net, no site da DGES e no site da Câmara Municipal também, que eu já lá vi, que é a lista de cursos congêneres relativos a este contingente. Mas eu vou traduzir isto para outras palavras. Para usufruir do contingente, vocês têm de colocar os cursos equivalentes que existem nos Açores na vossa ordem também para usufruir do contingente. Ou seja, se eu quero Biologia em Aveiro, existe um curso nos Açores que é equivalente, que é a Biologia na Universidade dos Açores. Portanto, para ativar o contingente na Universidade de Aveiro, eu tenho que pôr o dos Açores primeiro. Por isso é que na opção 1 é Biologia Açores e só depois é Biologia em Aveiro. Vou fazer exatamente o mesmo exercício nas minhas opções de Psicologia e Gestão. Porquê? Porque eu quero Psicologia no Algarve, mas existe um curso equivalente nos Açores, tenho que colocá-lo primeiro.
E a mesma lógica aqui. Quer gestão em Coimbra, tem que colocar primeiro gestão nos Açores. Só assim é que o contingente dos oriundos dos Açores é que vai ser ativado. De outra forma, não vai ser ativado. Vocês agora pensam, pois, mas de acordo com X mais Y e as notas e não sei o quê, eu provavelmente vou conseguir logo entrar nos Açores. Sim, isso é um risco calculado que vocês têm de fazer. Têm de perceber depois se vai valer a pena utilizar o contingente ou não. Se quiserem ficar por cá, top. Se não quiserem, pode ser arriscado utilizar o contingente. Está bem? Tão simples quanto isso. Quanto a isto, alguma dúvida? Para encontrarem a listinha é fácil. É só pesquisar lista de cursos congêneres Açores no Google e ela vai aparecer. Está bem? Tem a utilizar mesmo congêneres. Se utilizarem outra palavra qualquer não vai aparecer. Datas importantes. Relativamente ao concurso nacional. Malta lá em casa pode interessar, tirem screenshot. Para vocês não interessa, não é? Mas os timings normalmente são muito parecidos. Para este ano, são estas as datas. Estou a dizer para este ano porque não vai ser sempre igual, não é? Vai variar de ano para ano. Agora, falando de privadas, cursos técnicos e profissionais e isso tudo. Algum de vocês já pensou em estudar para uma privada, só por curiosidade? Não? Também não. E a razão é óbvia, não é? Acho que a razão é óbvia para todos. Mas quero só falar daqui das pequenas diferenças e dar-vos a entender porque é que se calhar é errado descartá-las só porque são um bocadinho mais caras. Diferenças. A candidatura não é feita no site da DGES para as privadas, é feita no site da instituição, diretamente. E às vezes fazes uma candidatura para vários cursos da mesma instituição, às vezes fazes uma candidatura por curso. Datas são diferentes. A candidatura ao público faz-se em julho, mas as candidaturas às privadas começam em fevereiro, na maior parte delas. E depois têm tipo 8 ou 9 fases que acabam tipo em outubro. E obviamente quanto mais as fases progridem, depois menos vagas há. Depois temos a questão do dinheiro. Né? Nas públicas paga-se para qualquer licenciatura 69,70€ por mês. Nas privadas depende, pode ser 120 por mês, pode ser 200, pode ser 500, pode ser 1500. Varia muito, varia muito. O mais normal está ali entre os 150 e os 250. É o mais normal que se encontra. Está bem? Tão simples quanto isso. Mas sabem uma coisa? Eu tenho uma dica para vos dar, que é, não sei se sabiam, mas mais de 60% da oferta formativa de ensino superior em Portugal é privada. Só 40% é que é pública. Ou menos até. Não sei de cor. Isto significa que vocês estão a descartar mais de metade. Porque eu vos garanto uma coisa que eu já vi, já tive a felicidade de visitar muitas. Há cursos que só existem nas privadas. Há cursos que só existem nas públicas. Como é que eu vou saber se encontrei o meu curso de sonho se ainda não vi mais de 60%? Mas vocês dizem, mas é muito caro, não faz sentido. Certo, não faz. A cena é que no secundário nós achamos que, já ouvimos falar de todas as bolsas de estudo, não é? E a verdade é que no secundário não há nenhuma. Quase nenhuma, não há. Mas no ensino superior há milhares. Há aos montes, há por tudo e por nada. Vou-vos dar uma ideia. Eu estudei numa pública. Tive uma bolsa, que era a Bolsa de Ação Social da DGES. Vocês pensam, então vivias num barraco, não é? A Ação Social. Não. Na minha turma éramos 120, 110 tinham a bolsa. Eu não sei o que é pagar propinas. Fiz uma licenciatura de mestrado, não sei o que é que isso é. Pois é. Viva. Depois existem mais bolsas que ainda são acumuláveis com esta, que eu por acaso não tive, mas há colegas meus que têm, como é o caso da Bolsa de Mérito, que existe em qualquer instituição de ensino superior, na maior parte delas. Há instituições que só exigem em média de 14. 14 é fácil. Isso qualquer um tem. Depois ainda existem bolsas municipais, não sei se é o caso ou não. É o caso, sim senhora. Estão a ver? Existem bolsas municipais que dependem de alguns critérios. Algumas dependem de rendimentos, outras dependem de mérito, outras dependem das duas. Não sei qual é o caso, mas olha, tenho aqui pessoas para vos esclarecer. Está bem? Senhor Presidente, Senhor Vereador, portanto. Rendimento, ok. Não sei se são acumuláveis ou não. Depois com a ação social. São sim senhor! Portanto, gente, não há desculpas. Exatamente, não pode ultrapassar o salário mínimo nacional. É engraçado que eu tenho então uma história para contar sobre isso. Olha, eu tenho um amigo meu que há uns anos atrás, ele estudava na privada para a qual eu queria ir, que eu não fui porque achava que não havia dinheiro. Ele teve a bolsa de ação social como eu, teve a bolsa de mérito, os tais 14, é daí que eu sei. Teve a bolsa municipal, ele era da Madeira. Teve a bolsa municipal
E no final ele ainda se candidatou a uma fundação que era basicamente um concurso que é concurso de ideias. Quem tiver a melhor e apresentar melhor, ganha. Ele foi, apresentou uma porcaria e ganhou. Sabem porquê? Porque foi o único a submeter uma ideia. E há bué concursos assim, bués. E nos casos das câmaras municipais, há câmaras municipais que nem distribuem as bolsas todas que a malta não se candidata. Porque pensam que as bolsas de estudo são inatingíveis. Não são. O meu colega acumulou um salário mínimo nestas 4 bolsas. Um salário mínimo chega e sobra para estudar em qualquer privada do país, em qualquer sítio, menos em Lisboa. Atenção, Lisboa está impossível. De resto, até no Porto dá. Na boa. Por isso é que eu vos digo, não olhar para as privadas é não olhar para 60% das opções. Só devem descartá-lo assim, na minha opinião, quando esgotaram as opções de financiamento, quando já tentaram tudo e não deu. Aí sim, entendo. Até lá não entendo. Até lá não entendo. Acho que não faz sentido. O vosso curso com o qual mais se identificam nunca se sabe onde é que pode estar. Pode estar de um lado como pode estar do outro. Fica a dica. Depois, há outro tipo de cursos que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, porque são do profissional e isto tem profissionais no nome, mas isto é para qualquer pessoa também. São cursos técnicos superiores profissionais que existem em qualquer escola politécnica. São um bocadinho diferentes das licenciaturas. Têm 2 anos de duração e não 3 ou 4. São sempre práticos, obrigatoriamente. Têm sempre um estágio no último semestre. Não precisam de exames nacionais para entrar. E existe a possibilidade de, por exemplo, eu faço um CETESP numa escola politécnica. Essa escola também tem licenciaturas. Pode acontecer eu fazer o CETESP e depois ingressar diretamente na licenciatura também sem precisar de exames nacionais, porque existe um concurso interno que permite este acesso. E posso fazer a licenciatura não nos 3 anos, mas sim em 2, porque já tenho muitas equivalências do CETESP. Há muitas instituições em que isto é possível. E em 4 anos conseguem ter um CETESP e uma licenciatura. Em que a maior parte da malta em 3, 4 anos só faz uma licenciatura, vocês conseguem sair com 2 cursos e saírem mais valiosos para o mercado de trabalho. Fica a dica também. Às vezes não compensa ficar cá para melhorar notas, mas vale para um CETESP e tornamos-nos mais valiosos no final. Candidaturas a CETESPs também são feitas no site das instituições. Só para terem uma ideia, os CETESPs, em termos de preços, também há CETESPs nas públicas. Pá, já vi CETESPs a 70 euros mês, 60 euros mês. Já vi privadas com CETESPs a 90 euros mês, portanto, não são assim também um investimento muito grande. Agora, o concurso de vias especializantes. Estou a falar de um concurso específico para quem tem diploma de profissional. Estamos a falar de vagas também no público, mas atenção, não existe vagas neste concurso para todos os cursos das públicas, está bem? Isto é um concurso minimamente recente, já tem alguns aninhos, mas é minimamente recente. Ainda não sabe as vagas para este ano, caso tenham curiosidade, sabe-se as do ano passado, claro. Mas cada ano que passa mais vagas há. O que é bom, é sinal que o concurso tem valor e que está sempre a crescer. Uma coisa muito importante é que não vão precisar de exames nacionais para este concurso. Vão sim precisar de uma coisinha diferente, que já lá vou. Vocês pensam, mas sempre que estou a candidatar a vagas no público, posso-me candidatar ao mesmo tempo concurso nacional? Podem até se candidatar à mesma vaga e tentar 2 possibilidades para o mesmo sítio, exatamente para a mesma opção. Candidatura é feita no site da DGES, vão precisar da tal senha que eu falei também. Não existe calendário para este ano ainda, existe sim uma previsão, mas o que é que podem ver aqui? Já para terem uma noção de como é que este concurso, em quantas fases ele está dividido. Entre maio e junho saem as vagas e é na altura também que fazem inscrição nas provas específicas, que não são exames nacionais, mas sim umas provas que têm de fazer, porque este concurso exige. Depois existe uma altura no verão em que vão fazer estas provas. Existem 2 fases de candidatura. Tão simples quanto isto. Agora, só para vos esclarecer o que é que são estas provas, como é que se fazem, como é que se inscrevem, isto é muito fácil. Neste concurso, as provas são feitas nas instituições de ensino superior e não na escola em que vocês estão no secundário. E nem se pode fazer qualquer prova em qualquer instituição de ensino superior. Depende. Depois, aqui neste concurso, as instituições de ensino superior dividem-se em 3 zonas, ao qual eles chamam consórcios. Existe o consórcio Norte, o consórcio Centro e o consórcio Sul e Ilhas. E, por exemplo, imaginando que vocês precisam da prova geral mais português para o curso que querem, têm de ir ao consórcio Centro fazê-lo, que são estas instituições aqui. Mas depois também acontece, se precisarem de língua, cultura portuguesa e matemática, podem fazer cá também, numa destas instituições. E a regra é, se vocês fazem
uma dessas provas num determinado consórcio, têm depois de utilizar, só podem utilizar essa prova para se candidatarem ao consórcio em que a fizeram. A não ser que a vossa prova tenha equivalência com outra prova de outro consórcio qualquer. E adivinhem, felizmente, a maior parte das provas tem equivalência com tudo o resto. São raras as exceções que não têm. Existe toda uma tabela de equivalência em que podem ver, ok, a minha prova dá. Sendo do Sul e Ilhas, dá para o Centro e para o Norte, conseguem ver. E à partida vai dar. A maior parte delas tem equivalência umas com as outras. Como é que funciona esta prova? Imaginando, por exemplo, português mais psicologia. Vocês vão lá, fazem uma prova de português, uma prova de psicologia, têm uma nota em cada uma, depois juntam-se as duas e têm a vossa nota da prova específica. Portanto, são dois momentos diferentes que depois se juntam. Tão simples quanto isso. Na prática, também vai existir uma nota de candidatura, mas com fatores diferentes, sendo que um deles é a classificação final de curso, que, olhem, vale no mínimo 50%. Ou seja, ótimo indicador, porque já quer dizer que o meu desempenho de 3 anos vai valer mais do que o desempenho de uma semana ou de um mês. A PAP, ela não foge, não é? Mínimo 20%, mínimo, atenção. As provas nunca vão valer mais do que 30%. Ficam ali estabelecidas que não vai passar dos 30%. Se calhar é bom também tirarem foto, que é para não se esquecerem como é que funciona aqui a fórmula de cálculo. Por último, regimes especiais. Isto é muito parecido também àquela questão dos contingentes, mas um bocadinho muito diferente. No sentido em que também são requisitos que, se cumprirmos, temos acesso a vagas exclusivas. Na verdade, um concurso completamente diferente. Só para ter uma ideia, é tão difícil cumprir estes requisitos que a malta que cumpre muitas vezes tem uma nota de candidatura horrível para cursos mega concorridos e entra na mesma. Para ver o quão difícil é. Vamos lá ver se há alguém aqui neste caso. Alguém aqui é funcionário português de missão diplomática no estrangeiro ou familiar de um? Não, certeza. Que surpresa. Português bolseiro no estrangeiro, funcionário público em missão oficial e funcionário português em instituições da União Europeia. Certeza? Pensem bem. Não. Pronto. Forças Armadas, já vimos que não também. Bolseiros nacionais de países africanos de língua oficial portuguesa. Bolseiros. Sabem o que é um bolseiro? Se não, então a probabilidade é que não. Pronto, diplomatas não. Praticante desportivo de alto rendimento. Algum atleta aqui de alta competição? Certeza? Não se lembram quando representaram a seleção? Não? Pronto, são todos de baixo, como eu, então. Olha, um bocado random, mas alguém é de Timor-Leste? Eu sei, opa. Podia ser nacionais de Portugal, mas infelizmente não entendi. Pronto, ninguém está em nenhuma situação destas, pois não? Pronto, conclusão a que se chega. Temos 4 caminhos. Podemos riscar este aqui. Mas vocês têm este, públicas, têm este, privados e CETESPs, né? Isto divide-se em vários, têm este. Portanto, no mínimo vão ter 3 candidaturas para fazer. Que só por aqui podem virar 5 ou 6. A minha recomendação é tentar tudo. Façam exames nacionais, tentem por aqui. Exames nacionais para a malta profissional vai ser um bocado mais complicado porque não tivemos essas disciplinas. Portanto, se é para fazer, é para começar hoje já se calhar a ter a noção de qual é o exame que vamos querer e se calhar começar a estudar aos pouquinhos para isso. Aqui igual, também vamos precisar de provas de ingresso sempre, exceto para os testes. Aqui já comecem a familiarizar-se também. Quais são as vagas que saíram este ano? A probabilidade é que também nos próximos anos também sejam as mesmas ou mais. Perceberem qual é a prova que precisam. Já começarem a adaptar-se a isso, vai ser importante. Como veem, eu não vos mostrei aqui passo a passo nenhum como é que se faz os processos todos depois. Para isso, nós fazemos isso no YouTube. Temos um canal de YouTube, né? Nós temos várias profissões. É palestrante, é TikToker, é YouTuber, é tudo profissão não digna. Isto é impressionante. Todas as semanas lançamos vídeos. Nós temos aqui a inscrição dos exames, temos a candidatura aos concursos todos. Portanto, quem não subscreveu e deu joinha, ou procure no YouTube, podem procurar Rafael Vieira, que é ele. Porquê é que não se chama podcast universitário? Perguntam vocês. Acho que é o ego, honestamente. Acho que é o ego. Nunca entendi, mas pronto. É que no meu casaco não está Rafael Vieira, não é? Mas pronto. Se quiserem por escrito,
temos no nosso site podcastuniversitario.pt. Se quiserem ver os cursos todos que existem, também podem pesquisar aqui, que aqui é muito mais fácil de entender as coisas também. Temos também esta plataforma, que é a academiaensinosuperior.pt, que temos mais de 80 vídeos sobre tudo o que eu falei hoje, mas claro, muito mais detalhado. São vídeos curtos, tipo como veem, 3 minutinhos, às vezes 20, não é? Quando é para nos candidatarmos à bolsa de jazz é tipo 20 minutos, quando é para nos inscrevermos nos exames é para aí 20 minutos, mas de resto é fácil de digerir. Podem ir lá ver também se tiverem interesse. Como eu tenho a mania de me alongar muito no tempo, olhem, eu prefiro se calhar já dar-vos o intervalo, está bem? Antes de passarmos ao próximo momento. Portanto, 10h35 encontramos-nos aqui. Se quiserem tirar dúvidas comigo durante o intervalo, eu vou estar aqui também, está bem? Podem estar completamente à vontade. Portanto, até já, vamos lá apanhar um bocadinho de ar.